Salmo 23. Nós vamos ler o versículo, ou na verdade, vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Há alguns anos eu tive uma dor aqui na região do maxilar. Uma dor muito forte. E eu consultei uma dentista e ela me explicou o seguinte: olha, o teu dente ciso nasceu, só que ele não nasceu por completo. Ele nasceu pela metade, e tendo ele nascido pela metade, acabou ficando um buraco na gengiva entre o dente, né, e a gengiva, ali ficou um buraco. E esse buraco, a escova de dentes não alcançava ali, então acabava ficando restos de comida ali. Esses restos de comida fizeram com que a quantidade de bactérias ali se multiplicasse. Então deu a inflamação e, consequentemente, a dor. E ela me receitou um antibiótico para a infecção. E ela me recomendou um cirurgião dentista para fazer a extração do dente ciso. Porque ela falou: olha, isso aqui é o seguinte, ó. Da forma como tá, esse teu dente ele vai ficar sempre assim. E tu vai tomar esse antibiótico aqui, a infecção vai sarar, mas ela vai voltar logo depois. Porque esse buraco vai continuar ali. Então tem que fazer a extração do dente para fechar aquele buraco ali e daí não vai mais ter problemas. Ocorre que eu acreditei pela metade no que ela me disse. Eu comprei o antibiótico, eu fiz uso do antibiótico. Mas eu não quis fazer a extração do dente. Não porque eu estivesse com medo, mas porque eu não queria ter o trabalho de ligar para o cirurgião dentista, marcar a cirurgia. Não queria ter o trabalho de ir lá e fazer a extração do dente. Pensei, não vai dar nada. Vou tomar um antibiótico e vai passar. E realmente passou. Passou a inflamação, passou a dor. Mas 3 semanas depois, voltou tudo de novo. Esse pequeno testemunho ilustra a relação entre a fé e a obediência. Se eu realmente confiasse na minha dentista, se eu realmente desse crédito a ela, se eu realmente acreditasse na palavra dela, eu a teria obedecido por completo. Eu teria comprado o antibiótico e teria procurado o cirurgião dentista para fazer a extração no dente. Mesmo uma obediência pela metade, como foi a minha, nesse exemplo, mesmo uma obediência pela metade denota uma completa incredulidade e total falta de fé. Uma obediência pela metade denota incredulidade. Denota falta
de fé. A prova de que você realmente crê numa pessoa e nela confia é o quão sério você considera o que ela te fala. E, consequentemente, o quanto você obedece do que ela te ordena. De todos os salmos, o Salmo 23 é um dos mais populares. Precisamente porque nele se fala do amor e do cuidado de que Jesus tem pelo seu povo, por aqueles que já se arrependeram dos seus pecados, por aqueles que já creram nele. E a imagem que Davi escolheu, ele escolheu, na verdade, duas imagens. A primeira imagem que Davi escolheu para demonstrar o amor e o cuidado de Jesus por ti, se é que você já se arrependeu dos pecados, se é que você já creu nele. A primeira imagem que Davi escolheu para demonstrar o amor e o cuidado de Jesus por ti é a imagem do pastor de ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a primeira imagem que Davi evoca aqui para demonstrar o amor de Jesus, o cuidado de Jesus por você, caso você faça parte do povo dele. Caso você seja, de fato, uma das ovelhas do seu rebanho. Caso você, de fato, já tenha se arrependido dos pecados e crido em Jesus. Na segunda metade do Salmo, Davi troca a imagem. A partir do versículo 5 e no versículo 6, a imagem já não é mais a de um pastor de ovelhas. Agora a imagem é a de um anfitrião. Um anfitrião que te recebe na sua casa com um banquete que celebra a vitória. Assim como um pastor de ovelhas ama e cuida das suas ovelhas, guiando as suas ovelhas com sabedoria pelo melhor caminho em direção aos melhores pastos, assim Jesus guia a tua vida. E o Salmo 23 te ordena a confiar plenamente em Jesus e na forma como ele está guiando a tua vida em direção à sua casa. Porque esse é o destino final. Ele passa por verdes pastos, passa pelas águas tranquilas, ele passa inclusive pelo vale da sombra da morte, mas o destino final é a casa, né? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23 te ordena a confiar plenamente em Jesus na forma como ele está guiando a tua vida em direção à sua casa. Mas essa confiança em Jesus e no modo como ele guia a tua vida será testada. E ela será testada muitas e muitas vezes. Não nos verdes pastos, não nas águas tranquilas, mas exatamente quando Jesus te conduzir pelo vale da sombra da morte. Porque esse nome, essa denominação não inspira muita confiança, né? Vale da sombra da morte. Você está andando à sombra da morte. A morte está pairando sobre você. A morte faz sombra sobre você. Você lembra daqueles desenhos mais antigos? Em que o personagem, de repente, tinha uma nuvem negra pairando sobre si? Esse é o vale da sombra da morte. Então a tua confiança em Jesus não será testada nos verdes pastos, não será testada nas águas tranquilas, não será testada naqueles momentos em que você sente a alma sendo refrigerada. Não. A tua confiança em Jesus e na forma como ele conduz a tua vida será testada no vale da sombra da morte.
Muitas vezes você verá que para chegar aos verdes pastos, para chegar às águas tranquilas e finalmente chegar à casa de Jesus, você terá que atravessar esse vale. Esse vale cujo nome não evoca nenhum sentimento animador nem positivo. E será nesses momentos em que você estiver atravessando o vale da sombra da morte que a tua fé em Jesus, a tua confiança na palavra de Jesus serão postas à prova. Será no vale da sombra da morte que você ouvirá do mundo, do diabo e da tua própria carne, da tua própria alma. Você ouvirá que Jesus te abandonou. Na melhor das hipóteses, Jesus te abandonou. E na pior delas, ele sente prazer no teu sofrimento. É isso que o mundo vai te dizer. É isso que o diabo vai sussurrar aos seus ouvidos. É isso que a tua própria alma vai te levar a pensar. Na melhor das hipóteses, Jesus me abandonou. E na pior delas, ele é um sádico. Na pior das hipóteses, ele sente prazer no meu sofrimento. Enquanto estou chorando, ele está gargalhando, achando graça de mim. Achando muito engraçado o que eu estou sofrendo. Será no vale da sombra da morte que você será tentado a desobedecer aos mandamentos de Jesus. A desobedecer aos mandamentos do teu pastor e anfitrião. E ocorre que se ao atravessar o vale da sombra da morte você desconfiar do amor e do cuidado de Jesus, invariavelmente você realmente o desobedecerá. Essa é a história de todos os crentes que se desviam. Pode perceber, todos os crentes eles se desviam exatamente porque eles não se desviaram porque os verdes pastos eram muito bons. Eles não se desviaram porque as águas tranquilas eram muito agradáveis. Não, eles desviaram no vale da sombra da morte porque eles pensaram, pô, Jesus não sabe o que está fazendo comigo. Quando eu criei em Jesus, eu não pensei que eu tinha crido em Jesus para passar pelo vale da sombra da morte. Quando eu criei em Jesus, eu pensei que eu criei em Jesus para experimentar a minha melhor vida agora. E quando a pessoa começa a pensar isso, ela pensa, pô, para que eu vou continuar sendo fiel a esse Jesus? Eu não vou ser fiel a esse Jesus, eu vou desobedecer a esse Jesus. E ao desobedecer a Jesus, você demonstra que pelo menos naquela instância, naquela circunstância específica, você demonstra não confiar em Jesus. Você demonstra não confiar que Jesus está realmente guiando a tua vida com amor e com cuidado. E se você permanecer e insistir nessa desobediência, desconfiando do modo como Jesus guia a tua vida, o que acontece é que você vai se tornar como todos os outros crentes que se desviaram e você conhece. O Salmo 23 te ordena a viver pela fé, no amor e no cuidado que Jesus tem por ti, mesmo quando te parece que Ele está te guiando pelo caminho mais doloroso e cheio de aflições que possa existir.
E como você demonstra que realmente confia que Jesus está guiando a tua vida com amor e cuidado? Apesar da dor, apesar da aflição experimentadas por você no vale da sombra da morte. Como você demonstra essa confiança, essa fé? Obedecendo Jesus. Não obedecendo a Jesus pela metade, como eu fiz com relação à determinação da minha dentista. Eu obedeci pela metade. Ao não considerar seriamente o que ela me disse, eu estava afirmando o seguinte: não, essa dentista que ela fez, ela tem a formação dela, odontológica e tudo, mas ela não sabe do que ela está falando. Ela não sabe do que ela está falando. Eu só vou comprar o antibiótico. Mas eu não vou fazer a extração do dente porque ela não sabe do que ela está falando. Em última instância, era isso que eu estava dizendo. E todos os crentes que desobedecem a Jesus, quando passam pelo vale da sombra da morte, é isso que eles afirmam acerca de Jesus. Jesus não sabe o que está fazendo. Jesus não é um bom pastor. Não, ele não sabe. Se ele soubesse o que ele estivesse fazendo, eu não estaria vivendo isso que eu estou vivendo aqui agora. Eu não estaria passando por essa situação difícil, complicada, que eu não sei como solucionar. Então, como você demonstra que realmente confia que Jesus está guiando a tua vida com amor e cuidado, apesar de você atravessar o vale da sombra da morte? Obedecendo constantemente em todas as circunstâncias pelas quais você esteja passando. Todas as circunstâncias pelas quais Jesus te força a passar. Mesmo as circunstâncias mais difíceis. Mesmo que essa circunstância seja o próprio vale da sombra da morte. É através da obediência aos seus mandamentos que você demonstra que está seguindo a Jesus como o teu pastor. Como o teu bom pastor. Por onde quer que ele te conduza. Até que você chegue à sua casa. Mas além disso, além dessa obediência, você também demonstra confiança no amor e cuidado de Jesus de uma forma que complementa essa obediência. Você demonstra confiança também usufruindo continuamente dos privilégios que Jesus conquistou para ti. A vida cristã neste mundo, ela não se limita a apenas deveres. Ela também se estende a todos os privilégios que Jesus conquistou para o seu povo. E recusar-se a usufruir desses privilégios é desprezar o próprio Jesus. Porque os privilégios que você tem são resultado do amor de Jesus por você. Recusar-se a usufruir desses privilégios é desprezar tudo aquilo que Jesus fez. Desde o momento em que ele foi unido a um corpo físico no ventre de Maria, até o que ele está fazendo agora, assentado à destra do Pai, intercedendo a favor do seu povo. Quanto mais você obedecer a Jesus, mais liberdade espiritual você terá para usufruir dos privilégios que ele conquistou. E quanto mais você usufruir desses privilégios que ele te deu, mais liberdade espiritual você terá para o obedecer. Então o que nós temos aqui é um círculo, não um círculo vicioso, mas um círculo virtuoso. A presença abençoadora de Jesus acompanha a todos aqueles que o obedecem, e na sua presença habitarão todos aqueles que usufruem dos privilégios do seu amor. Jesus é o bom pastor. E se você creu em Jesus com arrependimento de pecados, Jesus é o teu
bom pastor, aquele que guia a tua vida com amor e cuidado. Jesus também é o teu anfitrião, o dono da casa para a qual ele está te conduzindo. Obedeça constantemente aos mandamentos de Jesus, enquanto ele conduz a tua vida com amor e cuidado, e a sua presença vai te abençoar. Usufrua continuamente dos privilégios do amor de Jesus em todas as circunstâncias, e eternamente na sua presença você habitará. Então, novamente, o Salmo 23 ordena que você creia e confie que Jesus está guiando a tua vida em direção à tua casa com todo amor e com todo cuidado. E a tua responsabilidade, então, demonstrar a veracidade dessa fé, dessa confiança, obedecendo constantemente aos mandamentos de Jesus e usufruindo continuamente dos privilégios do seu amor e, consequentemente, a presença de Jesus te abençoará e nela você habitará eternamente. O estado de espírito, é interessante nós analisarmos aqui o Salmo 23, inicialmente, à luz do Salmo 22. O Salmo 22, Davi começa dizendo o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite e não tenho sossego. É assim que Davi começa o Salmo 23. O Salmo 22. No Salmo 22, Davi sente-se desesperado e angustiado. E de fato ele se sente desamparado por Deus. Ele se sente abandonado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o estado de espírito de Davi ao escrever o Salmo 22. Mas no Salmo 23, o estado de espírito dele é completamente diferente. No Salmo 23, Davi escreve com confiança, com esperança no amor e no cuidado de Deus. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E antes de entendermos como Davi pode ter a certeza de que nada lhe faltará, é necessário entendermos a imagem de Deus como o pastor do seu povo. Deus, na sua palavra, muitas vezes é retratado como o pastor de Israel, como o pastor do seu povo. Por exemplo, no Salmo 28, está escrito o seguinte, Salmo 28, versículos 8 e 9. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Apacentar é a ação que um pastor de ovelhas cumpre para com o seu rebanho. A função de um pastor é apacentar, pastorear as suas ovelhas. Então, o Salmo 28, do versículo 9, nós temos aqui Deus como o pastor do seu povo. Também Salmo 77, versículo 20. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Salmo 77, nesse versículo aqui, no versículo 20, retoma a libertação de Israel do Egito, mediante Moisés e Arão. E o salmista está dizendo: olha, o Senhor, mediante Moisés e Arão, o Senhor conduziu o teu povo como um rebanho. Salmo 78, versículo 52. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. De novo, retomando lá a libertação de Israel do Egito, Deus guiando o seu povo como um rebanho. Salmo 100, versículo 3. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E em Gênesis, capítulo 49, Jacó está abençoando a cada um dos seus filhos. E quando ele vai abençoar a José, ele diz o seguinte: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, flecharam-no e o perseguiram. Aqui Jacó está fazendo referência ao fato de que os irmãos de José odiaram a Josué
Josué, desculpe, a José, e venderam ele como escravo para o Egito. Os flecheiros lhe deram amargura, flecharam-no e o perseguiram. O seu arco, porém, permaneceu firme, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela rocha de Israel. Então Jacó, quando está abençoando seus filhos, especificamente quando está abençoando seu filho José, Jacó se refere a Deus como pastor de Israel. Ao retratar Deus como o pastor do seu povo, os escritores bíblicos ressaltam o amor e o cuidado que Deus tem para com seu povo, protegendo-os de todo mal. E talvez não há nenhum outro escritor bíblico mais qualificado para falar de Deus como pastor do seu povo do que o próprio Davi. Porque Davi, antes de ser ungido rei de Israel, era um pastor de ovelhas. E aqui a gente tem que entender que os criadores de gado, nos nossos dias, eles olham para o seu gado apenas como tendo valor comercial. Seja na produção de leite, seja na produção de carne. Eles olham para o seu gado apenas como tendo valor comercial. Eles não têm uma relação de amor e cuidado. Diferentemente de Davi, por exemplo. Porque se a gente for considerar apenas o valor monetário, Davi foi um imbecil ao lutar com um leão e com um urso para salvar uma ovelha. Né? Tu tá arriscando a tua própria vida para salvar uma ovelha. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do valor, é melhor tu perder uma ovelha para um leão, para um urso, do que arriscar a própria vida. Por que Davi luta com um leão? Por que ele luta com um urso para salvar uma ovelha? Exatamente porque no Oriente Médio, naquela época, os pastores de ovelhas, eles não olhavam para o seu rebanho apenas como quem olha para algo valioso, para algo que tem valor monetário. Eles tinham o seu rebanho como algo precioso para eles. É por isso que a gente pode achar estranho quando Jesus, depois no decorrer da pregação a gente vai ir lá para João capítulo 10, mas a gente pode achar estranho aquilo que Jesus afirma em João 10, de que as suas ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz e o seguem. Mas de fato era assim que os pastores de ovelhas pastoreavam o seu rebanho naquela época. As ovelhas eram tão apegadas a seu pastor que elas conseguiam distinguir realmente a voz do seu pastor da voz de pastores estranhos. De modo que todas as ovelhas, elas eram guardadas num curral só. Elas não eram separadas, elas eram guardadas tudo num curral só. E daí quando chegava o pastor, ele começava a chamar. E as ovelhas que pertenciam a ele ouviam a sua voz e saíam do meio do rebanho e começavam a segui-lo. As que não pertenciam a ele não faziam isso. Elas estavam esperando chegar o seu pastor. Quando o seu pastor chegasse e começasse a falar, elas reconheceriam a voz dele e então seguiriam.
Então, ao retratar Deus como pastor do seu povo, os escritores bíblicos ressaltam esse amor, esse cuidado que Deus tem para com seu povo, protegendo-os de todo mal, e talvez não há ninguém melhor para tratar de Deus como pastor do seu povo do que o próprio Davi. Porque Davi foi um pastor de ovelhas. Davi sabe do que ele está falando aqui. Davi não está falando a partir de algo que ele imaginou. Ele não está falando a partir de uma simples teoria. E além de Davi, outros grandes líderes do povo de Deus também foram pastores de ovelhas. Jacó foi pastor de ovelhas. Os 12 patriarcas foram pastores de ovelhas. Moisés foi pastor de ovelhas. Na sua providência, Deus fez com que Jacó, os seus 12 filhos, Moisés e Davi, fossem todos pastores de ovelhas. E é impossível a gente não perceber que, de fato, Deus fez isso propositadamente. Deus agiu dessa forma exatamente para que esses homens compreendessem quão grande é o amor e o cuidado que Deus tem pelo seu povo, protegendo-os de todo mal. Davi, por exemplo, nós já falamos aqui, para proteger as suas ovelhas de todo mal, enfrentou numa luta corpo a corpo um leão e um urso, matando a ambos. Davi estava disposto a sacrificar a sua própria vida pelas suas ovelhas, demonstrando assim todo o seu amor, todo o seu cuidado pelo rebanho que lhe foi confiado. E é por isso que Davi pode ter essa certeza de que, sendo Deus o seu pastor, nada vai faltar, porque Davi pensa, pô, se eu sendo eu me asseguro que nada vai faltar às minhas ovelhas. Se eu, sendo eu, luto contra um leão e contra um urso para garantir a segurança das minhas ovelhas, quanto mais Deus, então. Davi pode ter a certeza de que, sendo Deus o seu pastor, nada lhe faltará. Davi sabe que se fosse possível Deus se sentir ameaçado, da mesma forma que Davi se sentiu ameaçado por um leão e por um urso, se fosse possível Deus se sentir ameaçado, o próprio Deus se colocaria em perigo para salvar o seu povo. E é óbvio que isso não é possível, né? Isso não é possível porque não há nada que possa ameaçar a Deus. Então, não há porque Deus, o próprio Deus, se colocar em perigo. Mas se isso fosse possível, Deus arriscaria a sua própria vida. Se fosse possível Deus arriscar a sua própria vida, Deus arriscaria a sua própria vida. E num certo aspecto é isso que o próprio Deus afirma. Você já deve ter lido Gênesis. Chega lá uma altura, um determinado capítulo de Gênesis, que Deus diz para Abraão, olha só, olha para os céus, Abraão. Conta, vê se tu consegue contar o número de todas as estrelas que há nos céus. A tua descendência vai ser mais numerosa do que essas estrelas. E Abraão, ele fica um pouco desconsolado, porque ele pensa, tá bom, mas eu já sou velho, a minha mulher também já é velha, além de ser velha, ela é estéril, e nós não temos filhos. Como é possível? Como é possível que a minha descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas que há no céu? Deus promete que
Abraão, mesmo na sua velhice, irá gerar um filho. E então Deus faz cair na verdade, antes disso, um, Deus ordena que Deus faz uma aliança com Abraão. E Deus ordena que Abraão pegue vários animais, Deus indica lá quais animais. Só que Deus não diz o que Abraão deveria de fazer com aqueles animais, e Abraão se adianta e mata os animais e parte eles ao meio. Porque Abraão, quando Deus disse para Abraão, olha, pegue esses animais, Abraão já entendeu o que Deus iria fazer e já se adiantou a Deus. Abraão pegou, partiu os animais ao meio, dividiu, né? Metade do animal para cá, outra metade para cá. Então, Abraão ele fez uma espécie de corredor, né? As paredes do corredor sendo os corpos dos animais partidos e um corredor no meio. Deus faz vir um sono, Deus faz com que Abraão caia no sono. E enquanto Abraão está dormindo, Abraão vê como que uma chama de fogo passando pelo meio dos animais. E ali Deus faz uma aliança com Abraão. E a gente está lendo Gênesis, ali naquele capítulo a gente pensa, pô, o que isso aqui significa? A questão é a seguinte, no mundo antigo, na época de Abraão, quando alguém queria fazer uma aliança com outra pessoa, não era como os nossos contratos que nós fazemos hoje. Quando alguém queria fazer uma aliança no mundo antigo, essa pessoa partia, pegava um animal ou vários animais, partia eles pelo meio, e as duas partes que estavam fazendo aliança passavam pelo meio dos animais, invocando sobre si a morte, caso fossem infiéis à aliança ali estabelecida. Então as alianças bíblicas, as alianças do mundo antigo, não são como os nossos contratos, né? Porque todos nós já assinamos contratos, mas nenhum de nós está dizendo, olha, se eu for infiel a alguma cláusula desses contratos aqui, eu serei morto. Eu estou invocando a morte sobre mim, caso eu não seja fiel a alguma das cláusulas desse contrato. Nenhum de nós assinaria um contrato assim. Mas no mundo antigo era assim que funcionava. E o interessante é que Deus não fez com que Abraão passasse pelo meio dos animais. Só Deus passou da imagem daquele fogo. De modo que Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, se eu não cumprir isso que eu te prometi, eu estou invocando a morte sobre mim, Abraão. Se eu não cumprir aquilo que eu te prometi, eu serei despedaçado, arrancado, partido pelo meio, assim como esses animais aqui, no meio dos quais eu estou passando. Então, de uma certa forma, Deus já tinha dito, né? Se fosse possível algo me causar mal, eu me arriscaria a ser destruído por esse mal para garantir o bem-estar do meu povo. Se Davi enfrentou um urso, se Davi enfrentou um leão para defender as suas ovelhas, Deus enfrentaria tudo o que pode existir para garantir que o seu povo esteja bem e seguro. Este é o tipo de amor e cuidado que Deus tem pelo bem-estar do seu povo. O tipo de amor que coloca a sua própria existência em risco. Se é que nós podemos falar de Deus nesses termos. Sendo que Deus está disposto a arriscar a sua própria existência, por assim dizer, para defender e cuidar de Davi, Davi tem toda a certeza que nada, absolutamente nada, pode lhe faltar. Porque Deus é o seu pastor, Deus é aquele que cuida de Davi.
Davi tem toda a certeza de que Deus providenciará tudo aquilo que lhe falta. Todas as coisas que ele sentir necessidade. E Davi demonstra a certeza de que Deus providenciará tudo o que lhe for necessário nos versos 2 e 3. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Os pastos verdejantes, as águas tranquilas, o verso 2, falam, a gente pode interpretar assim, essas duas imagens falam de todas as necessidades naturais e terrenas que Davi poderia ter. Já o refrigério de alma e o guiar pelos caminhos da justiça, que aparece no versículo 3, falam de todas as necessidades emocionais e espirituais que Davi poderia sentir. Não importa o que Davi precise, se natural e terreno, se emocional e espiritual, todas as coisas que Davi sente necessidade serão providenciadas por Deus, porque Deus é o seu pastor. E observe que o propósito último pelo qual Deus faz provisão para todas as necessidades de Davi não é o bem-estar de Davi. O propósito último é o amor que Deus tem pelo seu próprio nome. Por amor do seu nome. Termina o versículo 3. Ou seja, a própria glória de Deus. A glória de Deus, como aquele que cuida do seu povo, está sempre em jogo. E é por isso que Deus faz provisão para todas as necessidades dos seus filhos, como um bom pastor que ele é. E mesmo quando for necessário passar pelo vale da sombra da morte, Davi sabe que Deus o protegerá a todo custo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É por essa razão que mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, mesmo nas circunstâncias mais angustiantes, Davi não teme nenhum mal. Deus está com ele no meio do sofrimento, no meio da angústia. E é no meio do sofrimento, da angústia, que Deus vem até Davi, consolando-o com a sua vara e o seu cajado. A vara do pastor era usada para enfrentar e afugentar animais selvagens. E o cajado do pastor, com o seu cajado, ele guiava as suas ovelhas. É através da proteção e disposição em apontar o caminho certo que Deus consola o seu povo em meio ao sofrimento e em meio à angústia. E certamente você gostaria que Deus fosse o teu pastor. Ou pelo menos você deveria querer que Deus fosse o teu pastor. Certamente você gostaria, ou pelo menos deveria gostar, deveria querer, que Deus guiasse a tua vida com este amor e cuidado descritos por Davi aqui no Salmo 23. Certamente você gostaria que Deus fizesse provisão para todas as tuas necessidades, quaisquer que fossem elas. E aqui, embora eu não tenha escrito isso no manuscrito aqui eu quero fazer uma distinção entre necessidade e aquilo que alguém quer simplesmente por querer e não por necessidade. E eu acho que a ilustração mais simples e fácil de ser compreendida é a de uma criança. A criança, ela quer muitas coisas. Mas nem tudo que ela quer realmente é bom para ela. Os pais sabem disso, né? Nem tudo que uma criança quer, nem tudo que um adolescente quer, realmente é bom. Nem tudo que uma criança ou um adolescente quer é realmente apropriado. Então, de repente, uma criança, ela pode querer, em vez de comer algo nutritivo, algo que faça bem para a sua saúde,
De repente essa criança vai querer comer algum doce. De repente ela vai querer comer bolachinha recheada. Quando eu era criança, eu gostava de... Eu comprava bolachinha recheada. Eu gostava de abrir elas, colocava elas dentro de um copo ou de uma xícara, e daí com uma colher eu pegava e quebrava elas, partia e derramava leite, e daí comia. Eu sempre gostei de fazer isso. Bolacha Maria também. Eu inicialmente fazia com bolacha Maria, mas depois pensei, acho que isso aqui vai ficar melhor ainda com bolachinha recheada. E realmente o gosto é bom. Obviamente o açúcar, né, a glicose no organismo, né, vai lá para cima. Mas de qualquer forma, era bom. De repente a criança vai querer fazer isso. E de repente ela vai ter a desculpa, não, mas eu tô comendo proteína, tem ali a proteína do leite, né? Eu tô comendo proteína. Eu tô comendo os 3 macronutrientes, ó. Tem a proteína do leite, o leite também tem gordura. A bolachinha recheada, obviamente, é carboidrato. Também deve ter alguma gordura, não sei se trans ali, não sei o que tem ali. Mas de qualquer forma, né, a criança pode dizer, viu, pai, mãe, eu tô comendo os 3 macronutrientes aqui. Isso aqui é saudável. Mas, obviamente, a criança não vai conseguir enganar os seus pais. De qualquer forma, a criança quer muitas coisas que realmente não faz bem para ela. Então, quando eu falo aqui, quando eu afirmo que certamente você gostaria que Deus fizesse provisão para todas as suas necessidades, quaisquer que elas sejam, obviamente eu estou me referindo aqui não a bolachinha recheada, não a sorvete, não a salgadinho, não a algodão doce, mas a pão, a ovo, a peixe. Eu estou usando essa imagem exatamente porque Jesus fala, né? Qual é o pai cujo filho lhe peça pão e no lugar de pão ele dê pedra? Qual é o peixe cujo filho peça ovo ao seu pai e no lugar de ovo dê um escorpião? Ou então peça um peixe e no lugar do peixe o pai lhe dê uma cobra, uma serpente? Jesus diz, nenhum pai em sua consciência, nenhuma mãe em sua consciência faria isso. Se o filho pede pão, tu dá pão. Se o filho pede ovo, tu dá ovo. Se o filho pede peixe, você, o pai, a mãe, dá peixe. Então, essas necessidades aqui de que eu falo, não é essa necessidade que você até tem vontade, mas de fato não vai fazer bem para você. Não é aquilo que você realmente precisa. É aquilo que você quer, mas não é aquilo que você precisa. Então eu me lembrei aqui da música do Coldplay, né? Fix-You. Tem um momento lá na letra que ele diz, às vezes até você consegue aquilo que quer, mas não realmente aquilo que precisa. Então, quando eu falo isso, certamente você gostaria que Deus fizesse provisão para todas as suas necessidades? Eu me refiro a todas as necessidades que Deus considera como sendo necessidade. No sentido de que não a criança dizendo, não, eu preciso de sorvete. Não. Nenhuma criança precisa de sorvete, nenhuma criança precisa de bolachinha recheada ou salgadinho ou qualquer outra coisa nesse sentido. A criança precisa de pão, peixe, ovo, feijão, arroz e assim por diante, né? Então é isso que eu estou me referindo. Não é aquilo que você quer, mas é aquilo que a palavra de Deus diz que você tem necessidade. Então, voltando aqui. Certamente você gostaria que Deus fizesse provisão para todas as suas necessidades, quaisquer que elas sejam. Certamente você gostaria que Deus estivesse contigo enquanto você passa por circunstâncias que te trazem sofrimento e angústia. Como você pode ter a certeza de que
Deus é o teu pastor e que nada te faltará. É impossível lermos o Salmo 23 e não nos lembrarmos do discurso do bom pastor proferido por Jesus em João 10. E é por isso que eu vou pedir que vocês me acompanhem até o Evangelho de João, capítulo 10. E enquanto nós abrimos em João capítulo 10, eu vou ler para vocês aqui uma passagem de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que faz, por assim dizer, um meio de campo entre o Salmo 23 e o discurso de Jesus em João capítulo 10. Então eu vou ler para vocês aqui Ezequiel 34, versículos 11 até o 16, e daí depois o versículo 20 até o 24. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde forem espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las aos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e as fortes. Por que Deus vai destruir as ovelhas gordas e fortes? Porque no contexto da passagem aqui, as ovelhas gordas e fortes estavam se aproveitando das ovelhas magras e fracas. Então é por isso que Deus está dizendo: eu vou destruir as gordas e fortes. Por quê? Porque essas gordas e fortes estavam se aproveitando das demais. Eu as apacentarei com justiça. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra, visto que com um lado e com um ombro vocês dão empurrões e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas até que as tenham espalhado por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. O contexto maior aqui dessa passagem de Ezequiel é o juízo de Deus contra os pastores infiéis entre o seu povo. Deus é o pastor supremo do seu povo e, como pastor supremo, Deus estabelece pastores que, debaixo das suas ordens, devem conduzir o seu povo com sabedoria. E no período da antiga aliança, no período do antigo Israel, nós podemos afirmar que Deus estabeleceu 3 tipos ou 3 classes de pastores. O primeiro tipo, a primeira classe, os sacerdotes e os levitas. O segundo tipo, os reis. E o terceiro tipo, os profetas. 3 tipos de pastores: sacerdotes, levitas, reis e profetas. E aqueles que já leram o Antigo Testamento perceberam que, na maior parte do tempo, os pastores estabelecidos por Deus foram pastores infiéis. Na maior parte do tempo, durante toda a história do Antigo Testamento, os pastores estabelecidos por Deus foram pastores infiéis, pastores que não obedeciam às ordens de Deus. Muitos sacerdotes, muitos levitas, muitos reis, muitos profetas usaram a sua posição privilegiada para o seu próprio proveito.
deixando de cuidar das reais necessidades do rebanho de Deus. Na verdade, se aproveitando do povo de Deus. Em um determinado momento, Deus diz que vai julgar os pastores que apacentavam a si próprios. Em vez de apacentar as ovelhas, apacentavam a si próprios. Através de Ezequiel, então, Deus anuncia o juízo sobre os pastores infiéis de Israel, prometendo ao seu povo que no lugar desses pastores infiéis, ele mesmo, Deus, buscará, sarará e apacentará as suas ovelhas. E nos versos finais de Ezequiel 34, Deus afirma que suscitará o seu servo Davi. Ezequiel viveu muito tempo depois de Davi. Ezequiel viveu muito tempo depois de Davi. Ezequiel viveu aproximadamente 600 anos depois de Davi. Deus afirma, no final dessa passagem, que ele mesmo suscitará o seu servo Davi, para que ele, Davi, seja o pastor do seu povo. E a questão é, quem é esse Davi? Tem muitos que interpretam, segundo eu entendo, erroneamente essa passagem. Eu já vi muitos afirmando que no período do milênio, por exemplo, Deus ressuscitará Davi para que Davi reine no período do milênio. Porque eles interpretam essa passagem aqui extremamente literal, de uma forma extremamente literal. Mas a interpretação mais correta, creio eu, é que Deus está usando aqui de uma imagem. Deus está usando Davi para se referir ao filho de Davi. Esses versos que eu li aqui de Ezequiel, eles retomam alguns dos temas do Salmo 23. E vocês verão como o próprio Jesus se apropria de Ezequiel 34 no seu discurso do bom pastor em João 10. E eu quero que enquanto nós lemos aqui João capítulo 10, eu quero que vocês fiquem prestando atenção na seguinte questão: como você pode ter certeza de que Deus, ou ainda Jesus, é o teu pastor, para que nada te falte? Então, João, capítulo 10, versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Isso foi aquilo que eu falei antes, né? Todas as ovelhas eram guardadas juntas, chegava o pastor, o porteiro reconhecia o pastor chegava lá, chamava as ovelhas pelos seus nomes, e as ovelhas que pertenciam àquele pastor, que estavam todas misturadas com outros rebanhos ali, elas ouviam a voz do seu pastor e seguiam o seu pastor. Versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho. Né? Chega lá alguém que não é o pastor, e ele começa a chamar pelo nome, as ovelhas, eu não conheço essa voz. Ele até sabe o meu nome, mas eu não conheço essa voz, eu não vou seguir ele. Jamais, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim como Davi, né? Estava disposto a arriscar a sua vida matando leão, matando urso.
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui Jesus está fazendo menção aos gentios. Tá? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, porque o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Porque no capítulo 9, Jesus tinha curado o cego. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo e no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes porque não sois as minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Como você pode ter a certeza de que Jesus é o teu pastor, de modo que nada te falte? Em primeiro lugar, as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz quando Jesus chama a cada uma delas pelo seu nome. Em segundo lugar, além de ouvir a voz de Jesus chamando os seus nomes, as ovelhas de Jesus obedecem à voz de Jesus e o seguem. Seguem a Jesus, obedecendo por onde quer que ele as conduza. Em terceiro lugar, as ovelhas de Jesus obedecem exclusivamente a Jesus. Elas se recusam a ouvir e a obedecer os estranhos. Elas se recusam a obedecer a qualquer que tente conduzi-las a desobedecer às ordens de Jesus. Em adição a este ponto, e em concordância com a palavra de juízo de Deus contra os pastores infiéis de Israel, as ovelhas de Jesus não se deixam enganar por aqueles que vieram antes de Jesus ou que viriam depois de Jesus, cujo objetivo era apenas lucrar com o roubo, a morte e a destruição do rebanho de Deus. Uma aplicação é que uma ovelha de Jesus, alguém que realmente tenha Jesus como pastor, essa pessoa não vai se deixar enganar pelo Edir Macedo, que quer apenas lucrar com a ovelha. Ele só quer lucrar com o roubo, a morte e a destruição. As ovelhas de Jesus não se deixam enganar por nenhum pastor infiel. Mas seguem, entram e saem unicamente por Jesus, através de quem encontram pastagens boas e vida abundante. Em quarto lugar, as ovelhas de Jesus reconhecem que a sua salvação e todos os privilégios
que dessa salvação procedem foram conquistados por Jesus, quando ele ofereceu a sua vida por elas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em quinto lugar, as ovelhas de Jesus sabem que quando Jesus ofereceu a sua vida para salvá-las, o seu destino está ligado a Jesus num relacionamento profundo de conhecimento mútuo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Em sexto lugar, as ovelhas de Jesus são aquelas cuja fé em Jesus é tal que elas ouvem e obedecem tudo aquilo que ele lhes ordena. Os judeus não sabiam o que fazer com Jesus. Uns diziam, ele está endemoniado. Outros diziam, como ele pode estar endemoniado? Ele curou um cego. E daí eles cercam Jesus e dizem, olha, se tu és o Cristo, fala de uma vez de forma clara. E Jesus responde, olha, eu já disse para vocês, mas vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, vou repetir aqui. Em sexto lugar, as ovelhas de Jesus são aqueles cuja fé em Jesus é tal que elas ouvem e obedecem tudo aquilo que Jesus ordena. Em sétimo lugar, as ovelhas de Jesus têm plena certeza da segurança da sua salvação e das suas vidas neste mundo, pois estão debaixo do cuidado amoroso tanto do Pai quanto de Jesus. Ninguém as arrebata da minha mão e ninguém as arrebata da mão de meu Pai. Nós podemos voltar para o Salmo 23. Você quer ter a certeza de que Jesus é o teu pastor e de que ele não permitirá que nada te falte, que nada que você realmente tenha necessidade te falte? Certifique-se de que você ouve a voz de Jesus chamando o teu nome para que você seja discípulo seu. Ouça Jesus te chamando. Ouça a voz de Jesus te chamando e dê atenção à voz de Jesus te chamando. Certifique-se de que você ouve a voz de Jesus chamando o teu nome para que você seja discípulo seu, discipulado este pelo qual ele te ordena que você se arrependa dos pecados e creia no Evangelho. Ouça tudo que a voz de Jesus te ordena na sua palavra e obedeça a todos os seus mandamentos. Não se deixe influenciar por ninguém que queira te levar a desobedecer o que Jesus te ordena na sua palavra. Porque as minhas ovelhas, Jesus, elas não ouvem a voz dos estranhos. Quando elas escutam a voz dos estranhos, tentando conduzi-las para o caminho errado, elas fogem. Elas não seguem os estranhos. Então não se deixe influenciar por ninguém que queira te levar a desobedecer o que Jesus ordena na sua palavra. Reconheça que a salvação que você recebeu e todos os privilégios que lá procedem não foram dados a você por mérito seu ou por mérito de qualquer outra pessoa, mas pela morte e ressurreição de Jesus. Porque é Ele que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. Viva neste mundo sabendo que a morte de Jesus em teu lugar, ligou você a ele de um modo muito mais fundamental que o relacionamento mais profundo que você possa ter com qualquer outra pessoa. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é importante. Viva neste mundo sabendo que a morte de Jesus em teu lugar ligou a você
Ligou você a ele de um modo muito mais fundamental que o relacionamento mais profundo que você possa ter com qualquer outra pessoa. Qual é o relacionamento mais profundo, mais íntimo que qualquer pessoa pode ter neste mundo? É o casamento, né? Não existe relacionamento que possa ser mais íntimo do que o casamento. No entanto, mesmo o casamento é dissolvido e desfeito com a morte. Quando ocorre a morte do cônjuge aqui, de um deles, o casamento é desfeito. No entanto, o teu relacionamento com Jesus, nem mesmo a morte pode desfazer. Porque a tua vida é Jesus. E a tua morte é lucro. De modo que quando você morre, você está com Cristo para sempre. Você está com Cristo agora e você está com Cristo depois da morte. A morte te separa do teu cônjuge. Se você morre, você está separado do cônjuge. Se o teu cônjuge morre, você está separado do cônjuge. Mas a morte não te separa de Jesus. Logo, se você deve ser fiel no casamento, um relacionamento que é desfeito pela morte, muito mais fiel você deve ser a Jesus, um relacionamento que não é desfeito pela morte. Que a tua fé em Jesus seja tal que você o obedeça em tudo o que ele te ordena na sua palavra e em toda e qualquer circunstância que você esteja vivendo ou ainda viverá. E quando você passar pelo vale da sombra da morte, tenha certeza de que você está seguro nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus o Pai. E que estando nas suas mãos, o vale da sombra da morte não será o teu fim. Porque muitas vezes este é um medo dos crentes enquanto eles estão atravessando o vale da sombra da morte. Acho que esse vale é o fim. Pronto, acabou. Não tem mais o que. Acabou a minha vida. Minha vida agora é isso aqui. É por causa desse medo de que a minha vida inteira agora vai ser esse vale da sombra da morte. É por causa desse medo que você será tentado a pensar que Jesus não está guiando a tua vida com amor e cuidado que ele afirma ter. E este medo aumenta quando você passa por aqueles períodos que, enquanto atravessa o vale da sombra da morte, você tem a impressão de que Deus te desamparou. Você tem a impressão de que Deus te desamparou sempre que você ora a Ele e você não ouve dele nenhuma resposta. Você ora, mas não há nenhuma resposta. Conforme aquilo que Davi relatou no Salmo 22. Né? A gente pode voltar ali, Salmo 22, os 2 primeiros versículos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite e não tenho sossego. Sendo você parte do rebanho de Jesus, sendo Jesus o pastor da tua vida, ainda que pareça que Deus tenha se esquecido de ti e te desamparado, é necessário que você saiba que Deus ouve as tuas orações. E que no devido tempo, Ele vai vir em teu socorro, para te guiar para fora do vale da sombra da morte, em direção aos verdes pastos, às águas tranquilas e, por fim, à sua casa. Mas enquanto você tiver que andar pelo vale da sombra da morte, saiba que o próprio Jesus está andando contigo nesse vale. E sendo que Jesus está contigo, andando por esse mesmo vale da sombra da morte, você não precisa temer nenhum mal.
Porque mesmo a dor, mesmo o sofrimento, mesmo a angústia que você sente, não terão o poder de te destruir. Porque o objetivo de Jesus, ao conduzir as suas ovelhas pelo vale da sombra da morte, não é destruir as suas ovelhas, mas fortalecê-las. E ninguém é fortalecido vivendo uma vida mansa e tranquila. Né? Uma vida mansa e tranquila não fortalece a ninguém. O que nos fortalece é o sofrimento, o esforço. Porque não existe esforço numa vida mansa e tranquila. Né? Ninguém se esforça, ninguém precisa se esforçar a nada quando tudo está bem. Quando tudo está bem, você é que nem aquela música que diz, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Você simplesmente vai vivendo. E isso não fortalece ninguém, pelo contrário, isso enfraquece as pessoas, porque as pessoas param de fazer aquilo que elas devem fazer, elas simplesmente vivem a sua vida descuidadamente e elas enfraquecem no seu corpo e na sua alma também. É necessário o sofrimento para que a pessoa seja fortalecida no seu corpo e da sua alma. E o objetivo de Deus, de Jesus, então, a conduzir as suas ovelhas pelo vale da sombra da morte, não é destruir as suas ovelhas, não é a morte das suas ovelhas, mas é o fortalecimento delas. Então, sabendo que Jesus quer te fortalecer e não te destruir, não se deixe levar pela tentação e sedução do pecado. Porque o pecado vai te tentar e o pecado vai querer te seduzir. O pecado vai se apresentar como uma forma de refúgio contra o sofrimento, ou então uma forma de anestesiar a dor, o sofrimento. O pecado vai se apresentar, olha, a solução está aqui, ó. Basta tu cometer esse pecado aqui, basta tu desobedecer Jesus aqui, está resolvido o teu problema. E você sabe disso, né? Tem problemas que você sabe que podem ser resolvidos com o pecado. Você sabe, se eu fizer isso aqui, se eu pecar, pronto, resolveu o meu problema. Mas você não deve fazer isso, porque se você fizer isso, você está jogando contra si próprio. Porque Jesus está te fazendo passar pelo vale da sombra da morte para te fortalecer. E você está fazendo tudo para não ser fortalecido. Me lembra quando eu estava na academia, eu encontrei lá um ex-patrão meu, que eu fiz o estágio no Liberato, né? Eu fiz uma empresa de manutenção de computadores, e eu encontrei ele lá, e eu já estava há alguns meses treinando, e ele estava nos primeiros dias. E o que eu achei engraçado é que o cara fingia fazer os exercícios. Ele fingia. Então eu fiquei pensando, mas com todo respeito a ele, né? Mas que imbecilidade. Tu está gastando dinheiro para vir aqui na academia, tá gastando tempo, mas daí na hora de fazer o exercício, tu finge. Tu poderia pegar uma carga maior, mas propositadamente tu pega um halter de 1 quilo. Tu poderia estar fazendo com um halter, sei lá, de 5 quilos, de 10 quilos, mas propositadamente tu pega o halter de 1 quilo. E tu poderia estar fazendo, sei lá, 8, 10 repetições com aquele halter de 10 quilos. E em vez de fazer essas 8, 10 repetições com halter de 10 quilos, tu está fazendo 5 com halter de 1. Fingindo que está se exercitando. Que
Talvez estivesse lá para outra coisa. Mas também a forma de tu conseguir aquilo que talvez ele estivesse atrás seria se mostrar mais, né? né? Seria, olha aqui como eu sou forte, né? Mas não, fica fingindo. Quer dizer, tu tá gastando dinheiro, tempo, supostamente para desenvolver o corpo, né? Para hipertrofiar os teus músculos, ganhar massa muscular, mas no fim tu não vai ganhar, porque tu não está te esforçando. É a mesma coisa você pecar enquanto está no vale da sombra da morte. Jesus está te conduzindo por esse caminho ruim, doloroso, para te fortalecer, mas em vez de você obedecer a Jesus naquele momento que é difícil, o que vai te fortalecer a alma, você faz com esse cara. E pega um halter de 1 quilo e faz 5 repetições e finge que tá... Hoje foi difícil. Não foi difícil. Tu nem se esforçou. O pecado vai te tentar, vai te seduzir, vai tentar aliviar a dor e o sofrimento, vai se apresentar como um refúgio, com as suas promessas vazias de prazer e alegria. Não se rebele contra Jesus pelo modo como ele está guiando a tua vida. Porque o pecado é isso. É rebeldia. Eu não estou gostando do que Jesus está fazendo comigo, eu vou me rebelar contra ele. Tempo perdido e o sofrimento em vão. Isso é sofrimento em vão. O sofrimento em vão é aquele que ele te fortaleceria, ele te deixaria mais parecido com Jesus, mas no final das contas, porque você se rebelou contra Jesus, porque você pecou contra Jesus, aquele sofrimento ele não cumpriu o propósito dele. Ele não cooperou para o teu bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E o que é amar a Deus? Amar a Deus é obedecer a Deus. Isso quer dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem a Deus. Mas as coisas não cooperam para o bem daqueles que desobedecem a Deus. Está passando pelo vale da sombra da morte, em vez de obedecer a Jesus, desobedece, não está contribuindo para o bem. Aquele sofrimento ali foi em vão. Todo o sofrimento foi em vão. Não cumpriu o propósito. E daí o pior é o seguinte, Jesus vai estar lá, eu queria que tivesse contribuído para o bem. Eu queria que minha ovelha aqui tivesse sido fortalecida. Mas não foi. Ela sofreu em vão. Ela vai ter que sofrer mais um pouco. Para ver se agora ela será fortalecida. É mais ou menos eu, quando eu estava aprendendo a tocar teclado. Não me lembro. Provavelmente não foi na primeira lição, mas uma das primeiras lições lá no fim eu acabei não ensaiando em casa. Daí quando chegou a vez da próxima aula, eu estava nervoso porque eu não tinha treinado, né? E daí ia chegar na hora, eu teria que apresentar aquilo que o professor disse que eu deveria treinar e eu não saberia apresentar para ele. E eu estava nervoso. E daí o meu pai disse, não precisa ficar nervoso, ele não vai te xingar. Porque, na verdade, é lucro para ele, né? Porque ele vai ganhar uma aula a mais. Tu já poderia ter avançado, mas não avançou. Tu tá perdendo uma aula e ele tá ganhando uma aula. Porque em vez de passar uma outra lição, ele vai ter que repetir essa lição. Então não fica nervoso, porque ele não vai te xingar. É?
Isso, exatamente. Na verdade, o meu avô e a minha avó, porque eram eles que estavam patrocinando o curso de piano e teclado, eles estavam patrocinando. Eles é que ficariam chateados. Pô, a gente tá pagando aqui pro netinho, queridinho, bonitinho, e ele não tá se esforçando, né? Ah, mas ainda bem que ninguém, ninguém me xingou. Pelo menos eu não lembro. Não, não. Eles não me xingariam, não. Não, ninguém me xingou. Mas de qualquer forma, é isso, né? Aquela aula que eu tive foi perdida. Eu tive que repetir. Da mesma forma, o sofrimento terá que ser repetido. Provavelmente não vai ser o mesmo sofrimento, mas vai ser um sofrimento a mais que você não precisaria ter, caso tivesse obedecido a Jesus. Sabendo que Jesus te conduziu ou está te conduzindo pelo vale da sombra da morte para te fortalecer, coopere com esse propósito, obedecendo todas as suas ordens e quaisquer circunstâncias. Não duvide do amor e do cuidado de Jesus por você, pois como ele poderia querer o teu mal se ele sacrificou a própria vida para te dar a salvação eterna e todos os privilégios que decorrem dessa salvação? Não faz nenhum sentido Jesus querer o teu mal, sendo que ele próprio sacrificou a sua vida a teu favor. Enquanto você atravessa o vale da sombra da morte, aprenda a viver pela fé e não por aquilo que você vê e sente. E com isso eu não estou dizendo que você deva negar a realidade do sofrimento. Eu não creio que isso seja bíblico. Eu não creio que isso seja saudável do ponto de vista psicológico e espiritual, negar a realidade do sofrimento, né? A pessoa está sofrendo, mas ela vive como se não estivesse doendo. Não. Tem que reconhecer a realidade do sofrimento. O sofrimento é real, dói, machuca, não é bom, não é agradável. Quando eu digo viver pela fé e não por aquilo que você vê e sente, eu não estou dizendo que você deva negar a realidade do sofrimento. Eu estou dizendo que você deve olhar para o sofrimento não como a finalidade de Jesus sendo esse sofrimento, mas o objetivo final de Jesus. Da mesma forma que a pessoa, de novo, a pessoa vai treinar na academia, né? Se a pessoa começa agora, não é agradável. Só vai se tornar agradável depois de algum tempo em que ela está lá na academia, que ela vai começar a sentir prazer no esforço que ela está fazendo. A gente pode pensar numa pessoa que está obesa, né? Ela vai começar a treinar agora. Ela vai lá começar a pegar os pesos, não é agradável o esforço. A pessoa vai na esteira, ela de repente perde o fôlego, porque ela não está acostumada a fazer aquele tipo de esforço, então não é agradável. No segundo dia, ela pensa: para que eu vou lá? Para que eu estou gastando esse dinheiro para sofrer? Mas qual é o objetivo da pessoa? O objetivo da pessoa é perder peso. O objetivo da pessoa é ganhar massa muscular. Então ela enfrenta o sofrimento porque ela está olhando pela fé, a gente pode dizer assim, pela fé ela está olhando o seu corpo com uma menor quantidade de gordura e uma maior quantidade de músculos. Inclusive, há um tempo atrás, eu vi um camarada no YouTube que ele faz vídeos acerca de exercícios físicos e assim por diante, dieta, tudo, e ele usou exatamente essa expressão. E pelo que eu vi, o cara não é cristão nem nada, ele é ateu. Mas, de alguma forma, ele tem conhecimento dessa ideia de que, inicialmente, tu te motiva a fazer exercício físico pela fé. Ele usou exatamente essa expressão. Pela fé. Porque tu tá considerando como vai ser o teu corpo daqui a alguns meses. E quando tu, pela fé, considera como vai ser o teu final, a pessoa se motiva a
passar por aquele sofrimento momentâneo. Então, enquanto você atravessa o vale da sombra da morte, aprenda a viver pela fé e não por aquilo que você vê e sente. Não foca, não coloca toda a tua atenção no sofrimento, mas coloca a tua atenção no resultado daquele sofrimento. Que é o que Jesus ensinou também nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, papapá, papapá. Por quê? Porque grande é o vosso galardão. Jesus diz, não coloca. Se tu colocar a tua atenção no sofrimento, no fato de que as pessoas estão mentindo a teu respeito e te perseguindo, pô, é óbvio que tu vai desistir, né? Agora, se tu coloca a tua atenção no resultado daquilo ali, aí você consegue perseverar. E é o que Paulo também escreve. Se eu não me engano, é exatamente na passagem que ele fala que nós vivemos por vista e não por aquilo que vemos. A atenção deve estar no eterno peso de glória. É ali que deve estar a atenção. E não no sofrimento presente. Oi? Isso o escritor de Hebreus fala, né, que tendo em vista a alegria que lhe estava proposta, ele suportou. Ele suportou a dor, suportou o sofrimento. Por esta fé em Jesus, nas promessas que Jesus faz, essa mesma fé, ela não deve se limitar às promessas, ela deve se estender à obediência. Ela não fica apenas nas promessas. Ela se estende das promessas à obediência. Porque como seria possível crer nas promessas de Jesus e ao mesmo tempo descrer dos mandamentos de Jesus? Porque toda obediência é incredulidade, né? Se eu minto, é porque eu não estou crendo no mandamento que diz não prestarás falso testemunho. Se eu adultero, é porque eu não estou crendo no mandamento que diz não adulterarás. Eu não tenho fé naquele mandamento, né? E é impossível eu crer na promessa e não crer no mandamento. Porque é o mesmo Jesus que faz a promessa é aquele que proclama o mandamento. Então, se eu creio na promessa, eu demonstro a minha fé na promessa obedecendo o mandamento. Se enquanto você estiver atravessando o vale da sombra da morte, você obedecer a Jesus em tudo, se enquanto você estiver atravessando o vale da sombra da morte, você andar pelos caminhos de Jesus, nos caminhos de justiça ordenados por Jesus a você na sua palavra, Ele mesmo estará com você e por meio do seu Espírito Santo, Ele trará refrigério à tua alma atribulada e angustiada e você experimentará paz e alegria que ultrapassam todo o entendimento. E ao obedecer a Jesus nas circunstâncias mais difíceis e desafiadoras do vale da sombra da morte, você vai garantir que a presença de Jesus estará contigo para te abençoar. Então, obedeça a Jesus. Obedeça a Jesus estando no vale da sombra da morte. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se nos versículos 1 até o 4, Davi apresenta Deus como o pastor do seu povo, nos versículos 5 e 6, Deus é apresentado como o anfitrião do seu povo. Aquele a quem pertence a casa no qual o seu povo habitará. E nós podemos juntar essas duas metáforas, afirmando que como pastor,
Deus, Jesus, está guiando as nossas vidas até a casa, na qual ele nos receberá como anfitrião. E é provável que a cena do versículo 5 aqui, quando Davi afirma que Deus prepara uma mesa perante ele na presença dos seus inimigos, é provável que essa cena aqui se passe no vale da sombra da morte. Do versículo 4. No mundo antigo, quando um anfitrião queria demonstrar que os seus convidados eram muito mais do que queridos por ele e bem-vindos à sua casa, esse anfitrião ordenava que os seus servos ungissem a testa dos seus convidados com óleos especiais e perfumados. Por isso, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi diz que no banquete que Deus preparou para ele, na presença dos seus inimigos, apenas Davi é querido por Deus e bem-vindo na sua casa. Porque apenas ele que tem a sua cabeça ungida. O cálice de Davi é o único que transborda. Esse cálice, obviamente, está transbordando de vinho. E o vinho aponta para aquilo que satisfaz, para aquilo que dá prazer. Mesmo atravessando o vale da sombra da morte, mesmo estando no meio dos seus inimigos, porque o banquete é feito na presença dos inimigos, mesmo estando no meio dos seus inimigos, mesmo no meio da angústia e sofrimento, mesmo ali Deus providencia satisfação e prazer a Davi. O cálice de Davi transborda. Mas o que essa cena significa? Bom, o significado dessa cena está explicado no versículo 6. O banquete nada mais é do que uma referência aos privilégios que Deus dá ao seu povo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mesmo no vale da sombra da morte, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse banquete aqui diz respeito aos privilégios que Jesus conquistou para o seu povo. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Bondade aqui traduz a palavra hebraica cujo significado é fazer o bem. Já misericórdia traduz o hebraico hesed, uma palavra muito importante no Antigo Testamento. Hesed inclui a ideia de amor, devoção e fidelidade a uma promessa ou aliança. Então aqui nós temos, por meio dessa palavra Hesed, traduzida aqui como misericórdia, nós temos a ideia de aliança presente aqui no Salmo. A fidelidade de Deus, a aliança que ele fez com o seu povo. Por isso que na tradução que eu fiz aqui, eu traduzi como amor pactual e fiel. Em vez de misericórdia, eu traduzi como amor pactual e fiel. Davi tem plena certeza de que a bondade de Deus e o amor pactual e fiel de Deus o seguirão todos os dias da sua vida. Mesmo no vale da sombra da morte, enquanto ele está nessa jornada em direção à casa de Deus, na qual ele habitará eternamente. Ao afirmar que a bondade de Deus e seu amor pactual e fiel o seguirão, Davi está falando dos privilégios que Deus lhe deu. Os privilégios que Deus lhe deu pela sua bondade, pelo seu amor pactual e fiel. E Davi certamente fará uso desses privilégios. Se a bondade e a misericórdia, se a bondade, o amor fiel e pactual de Deus seguem a Davi, Davi certamente fará uso deles. E você também deve fazer uso desses privilégios. Você não deve desprezar esses privilégios, porque desprezar os privilégios é desprezar a pessoa que te concedeu esses privilégios. Você não quer nem insultar e nem desprezar Jesus por todos os privilégios que ele conquistou para você.
E que privilégios são esses? Esses privilégios, eles decorrem do acesso seguro que você tem a Deus, o Pai, através de Jesus, os privilégios da oração a Deus feita no nome de Jesus. Antes afirmamos que a tua confiança em Jesus, enquanto ele te guia pelo vale da sombra da morte, é a tua obediência aos mandamentos de Jesus. Mas existe um modo complementar de demonstrar essa confiança. E esse modo complementar é a oração que busca em Jesus a solução para a aflição, para o sofrimento, a solução para o vale da sombra da morte. Porque, na verdade, ou você busca a solução para as suas aflições em Deus, em Jesus, ou você buscará em qualquer outro lugar. E esse qualquer outro lugar é o pecado. Na verdade, a única forma de garantir que você obedecerá fielmente a Jesus enquanto você atravessa o vale da sombra da morte é o uso desses privilégios que você tem em Jesus através da oração. Porque quanto mais você orar a Deus em nome de Jesus, mais liberdade você terá para obedecer a Jesus. E quanto mais você obedecer a Jesus, mais liberdade você terá para orar. A oração alimenta e fortalece a tua obediência, e a tua obediência alimenta e fortalece a tua oração. E se você quer saber desses privilégios que você tem em Jesus, através da oração, ouça o que Paulo escreveu aos Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Só porque você está passando pelo vale da sombra da morte, isso não quer dizer que você deva viver ansioso e preocupado. É possível e, na verdade, é desejável que você passe pelo vale da sombra da morte sem estar ansioso, preocupado com coisa alguma. Não é apenas possível, mas de fato é desejável. E Paulo ensina como. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças. Em vez de se preocupar com alguma coisa e ficar ansioso, ore. E às vezes a gente pode ter alguns mecanismos de fuga. Né? A pessoa, de repente, a pessoa fica preocupada, ela começa a comer. Né? Porque o mecanismo de fuga dela é a comida. Ela começa a comer para tentar fugir dos seus problemas. Em vez de comer, ore. Outra pessoa, talvez o mecanismo de fuga dela seja o cigarro, a nicotina. A pessoa fica nervosa, fica ansiosa, e ela sempre antes de se converter a Jesus, sempre quando ela ficava ansiosa, preocupada, ela acendia o cigarro e começava a fumar. Sentiu o anseio para acender o cigarro? Porque ficou ansioso, porque ficou nervoso? Em vez de acender o cigarro, faz a oração a Deus. Ora a Deus por aquilo que te deixou ansioso. Ora a Deus por aquilo que te deixou preocupado. Ficou preocupado? Em vez de acender o cigarro, faz uma oração a Deus. E eu acrescento o seguinte: faz uma oração a Deus e lê um capítulo da Bíblia. Uma hora depois, ficou ansioso de novo? Faz uma nova oração a Deus e lê outro capítulo da Bíblia. Ou de repente é uso de drogas ou bebida alcoólica.
Também. Ficou nervoso, ficou ansioso, ficou preocupado. Antes tu resolvia todas essas questões emocionais com a bebida alcoólica. Não faz uso da bebida alcoólica, ora a Deus por aquilo que te deixou preocupado e lê um capítulo da Bíblia. A oração, em primeiro lugar, te garante a possibilidade de, enquanto estar passando pelo vale da sombra da morte, não ficar preocupado e ansioso. Mas, além disso, a oração também te garante o resultado da vitória sobre a aflição. A oração te garante a vitória sobre a aflição. Em verdade, verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja plena, seja completa. Tudo que você pedir a Deus em nome de Jesus, te será dado, afirma Jesus. E o limite, o único limite para esse tudo é o próprio Jesus. Não, em primeiro lugar, o único limite para esse tudo é o que o próprio Deus afirma ser bom, agradável e desejável na sua palavra. Então, se há algo na palavra de Deus que Deus afirma ser bom, ser agradável, ser desejável, isso que Deus afirma ser bom, agradável e desejável está incluído nesse tudo. Em segundo lugar, esse tudo está limitado pelo próprio Jesus, porque esses pedidos devem ser feitos em nome de Jesus. O que significa que esses pedidos devem ser dignos do próprio Jesus. De modo que eu jamais deveria me atrever a orar a Deus em nome de Jesus, pedindo algo que Jesus jamais pediria. Então, em primeiro lugar, o tudo é limitado por aquilo que o próprio Deus afirma ser bom, agradável e desejável. Em segundo lugar, esse tudo é limitado por aquilo que o próprio Jesus pediria a Deus o Pai. E dentro desse tudo estão incluídas todas as promessas que existem da parte de Deus na Escritura. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Jesus, está o sim. Então vou repetir aqui o versículo. Em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirem em seu nome. Você percebe? Eu vou terminar a pregação daqui a pouquinho, por causa do horário adiantado. Você está enfrentando uma circunstância difícil. E você está lendo a Bíblia e você percebe na Bíblia a resposta para aquela circunstância. A solução para aquela circunstância. E se a Bíblia apresenta aquela solução para a tua circunstância, isso quer dizer que Deus considera aquilo ali algo bom, agradável e desejável. E certamente algo que o próprio Jesus pediria a Deus em oração. É teu dever pedir que Deus te conceda aquela solução que a palavra de Deus apresenta para o teu problema. Se você orar dessa forma, é certo que Deus vai te conceder aquilo que você pede. Porque você não está pedindo uma solução fora da Bíblia, você não está pedindo uma solução que Deus não considera ser boa, agradável, desejável. Você não está pedindo uma solução que Jesus jamais pediria a Deus. Não, você está pedindo algo que a própria Bíblia afirma. A própria Bíblia diz, olha, essa é a solução para o teu problema. E Jesus, o apóstolo João, na verdade, diz que qualquer oração que nós fazemos que é de acordo com a vontade de Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus ouve e que receberemos dele aquilo que nós pedimos. Então, em primeiro lugar, a oração garante que você passará pelo vale da sombra da morte sem sofrer
sem sofrer ansiedade, sem ficar preocupado, é possível e desejável que você não tenha nenhuma ansiedade, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Isso a oração te garante, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a oração te garante a solução para o problema. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo que pede recebe, quem busca acha, ao que bate a porta será aberta. Quem entre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Este é o banquete de privilégios que Jesus preparou, na verdade é apenas uma amostra, né, do banquete de privilégios que Jesus preparou para você. Certamente nós poderíamos fazer muitas outras pregações tratando desse banquete de privilégios, mas essa é apenas uma amostra. A possibilidade que você tem de ir até Deus em oração em nome de Jesus, pedindo a solução do problema, pedindo o fim do vale da sombra da morte. Agora, para terminar aqui, não faz nenhum sentido você pedir o fim do vale da sombra da morte se você conscientemente está desobedecendo a Jesus, sabendo que aquele vale da sombra da morte, então, não está cooperando para o teu bem, né? Não faz sentido você saber, não, Jesus está me conduzindo por esse caminho difícil para me fortalecer, mas eu não estou cooperando com Jesus o meu fortalecimento, porque ativamente eu estou desobedecendo a Jesus, mas ainda assim eu vou orar para que Jesus ponha um fim a esse sofrimento. Esse tipo de oração não faz sentido. Só faz sentido você ir até Deus em oração, pedindo o fim dessa circunstância difícil, pedindo o fim do vale da sombra da morte, se você está cooperando com Jesus. Se você está obedecendo a Jesus. Então, finalizando aqui. O Salmo 23 te ensina que Jesus é o teu pastor e o teu anfitrião. E como teu pastor, Jesus está conduzindo a tua vida com amor e cuidado, e este amor e cuidado estão presentes mesmo quando ele te leva a atravessar o vale da sombra da morte. E ele te faz atravessar esse vale exatamente para te fazer chegar fortalecido à sua casa, para que você habite na presença dele eternamente. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, obedeça constantemente aos mandamentos de Jesus e usufrua continuamente os privilégios do seu amor e da sua presença, ou melhor, desculpe, os privilégios do seu amor, e então a sua presença te abençoará, em primeiro lugar, te possibilitando não viver ansioso no vale da sombra da morte. Em segundo lugar, te dando uma solução para esse vale da sombra da morte. E nessa mesma presença, essa mesma presença que te abençoa, será também a tua habitação eterna. Na presença de Jesus, você habitará eternamente. Amém.